No vídeo de hoje, Cuidado com os filhos de Zeruia, um texto escrito pelo pastor João Pereira de Andrade Silva e publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1976. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Zeruia era uma das irmãs de Davi e mãe de Joabe, Abissai e Azael. Primeiro livro de Crônicas 2:16, 1 Samuel 16:10. Antes de falarmos a respeito dos filhos de Zeruia, consideremos que no livro de 1 Samuel, no qual encontramos as origens dos fatos que pretendemos expor, está descrita a mudança do regime teocrático para o monárquico. Até o período do juizado de Samuel, o próprio Deus era o rei, o governante de Israel, pois orientava todas as diretrizes e execução da administração, falando ao povo e particularmente aos líderes, por intermédio de profetas e juízes, como Samuel, cuja chamada conhecemos. O juiz Samuel ministrou a justiça com retidão e sinceridade, que o tornaram credor de confiança e respeito dos israelitas. Mas, já entrado em anos, Samuel cometeu a fraqueza de nomear os filhos como seus sucessores. Porém, estes não tinham a mesma estatura moral que exornava o caráter do velho juiz. A nomeação dos filhos precipitou os acontecimentos, como lemos. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos, já nomeados, não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. 1 Samuel 8:5. O povo errou ao desprezar o Senhor, pedindo um rei. Porém, Samuel concorreu para estimular o descontentamento já latente. Ao nosso ver, esta foi a grande falha no ministério de Samuel. Aliás, todos a tiveram, pois o Senhor Jesus Cristo foi e é a única exceção. Glória ao seu santo nome. Esse negócio de nomear filhos como sucessores ainda existe por aí afora, mas é errado, porque a obra é de Deus, e nesse caso de sucessões, o certo é proceder como Moisés. Senhor, põe um homem, e o Senhor Supremo, condutor do seu povo, pôs Josué, filho de Num, um homem em quem havia o Espírito. O perigo é que muitos não esperam nem pedem ao Senhor, porém eles mesmos vão nomeando os filhos, e o resultado é sempre desastroso. Voltemos, porém, aos filhos de Zeruia. Justamente durante o reinado de Saul, o rei pedido, encontramos registrado: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel 22, 1 e 2. Entendemos que Zeruia, a irmã de Davi, desceu com os filhos Joabe, Abissai e Azael, ficando sob a proteção do mesmo. Joabe, mais tarde, demonstrou qualidade de grande general e estrategista decidido. No entanto, apesar de ser valente, não chegou à posição dos 3 primeiros, sendo que Adino, o Ezenita, se opusera a 800 e os feriu de uma vez, ou seja, numa batalha. Azael, o mancebo traiçoeiro. No início do reinado de Davi em Hebrom, Joabe foi constituído chefe do exército das 2 tribos que apoiavam o rei. Azael talvez fosse o mais moço dos 3 filhos de Zeruia, e era astucioso e traiçoeiro. Diz a Bíblia:
era Azael ligeiro de pés como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner e não declinou de atrás de Abner. Este Abner era o general comandante em chefe do exército das 10 tribos que ainda não estavam sob o governo de Davi. Azael não tinha coragem para enfrentar o general numa luta leal a descoberto, preferindo por isso uma oportunidade propícia para aplicar o golpe certeiro e mortífero. Como muitos em nossos tempos, ou melhor dizendo, em todos os tempos, preferem agir na sombra, enrodilhados como as serpentes. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança mão de um dos mancebos e toma os seus despojos. Porém não quis desviar-se de detrás dele, segundo Samuel 2, do 18 ao 22. Homem experiente, o general Abner pressentiu o perigo, porque aquela atitude insólita denunciava o propósito do jovem. Não restando a Abner outra alternativa senão aquela, matou o perseguidor, mas de frente. Joabe assassina o general Abner. Após encontrar o cadáver do irmão, Joabe não teve coragem para pedir explicações ao general ou enfrentá-lo frente a frente. Resolveu planejar a vingança de modo covarde, como encontramos no texto sagrado. Tornando, pois, Abner a Hebrom, atendendo ao chamado de Joabe, o filho de Zeruia, o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu ali pela quinta costela e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão, de Joabe. Assassino vingativo e covarde, tomou à parte para um suposto diálogo e por isso Abner não se preveniu. E o resultado foi a espada na quinta costela. Muitos convidam para um encontro, um diálogo, mas levam a espada afiada para ferir a quinta costela do outro. Alguns justificam ou procuram justificar a atitude de Joabe alegando razão de estado. No entanto, esta não existia porque a Davi não interessava a morte do general Abner, que estava promovendo demarches no sentido da união das 13 tribos sob o reinado de Davi. Em alguns casos, como foi aquele da numeração do povo, Joabe demonstrou interesse espiritual. Todavia, foi episódio esporádico durante sua vida. General Amasa, outro primo de Davi, é morto à traição. Após a rebelião de Absalão, surgiu Seba, promovendo uma sedição também contra Davi. Para debelar a nova situação, Davi convidou Amasa, que também era seu primo, para comandar parte do exército, conforme o que encontramos. Disse mais o rei Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. Joabe soube da convocação e naturalmente ficou com ciúmes, porque ele se julgava o maior líder do exército, o mandão a quem todos deviam obedecer. Esse mesmo sentimento ou espírito ainda prevalece em muitos nesses dias difíceis. E disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri, segundo Samuel 20, 8 e 9. Mais um assassinato frio, covarde. Cumprimentou-o, chamando-o de meu irmão, e enquanto o beijava, enterrou a espada na quinta costela, matando de modo inexorável e inesperado. Assim procedem muitos homens falsos, dissimulados e que não têm temor de Deus apesar de uma fingida piedade.
meu amigo, meu irmão, meu colega, enquanto fincam a espada na quinta costela. No entanto, os que procedem dessa maneira terão de acertar contas com o Senhor. Caso contrário, hão de pagar o preço. É questão de tempo. São Paulo diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Portanto, cuidado com filhos de Zeruia. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.